Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindos ao Direito Distorcido. Eu sou Michel Cesarino, é um grande prazer tê-los neste momento e desde já contar com sua inscrição neste canal. Agradeço por você ter curtido este vídeo ou a outros, por ter compartilhado com seu amigo, com a sua amiga, com seus colegas. Também aproveito desde já para dizer, clique sobre a sinetinha. Aí você ficará atualizado sobre os conteúdos que são postados aqui em termos de vídeos e tudo mais. No vídeo de hoje falo sobre Lina Bobardi. Lina Bobardi foi uma mulher muito importante para o Brasil. Ela nasceu na Itália em 1914 e faleceu no Brasil em 1992. Ela chegou ao Brasil em 1946 e se naturalizou brasileira. Ela foi uma arquiteta muito famosa e hoje internacionalmente é muito conhecida e estudada, não só por conta de interesse arquitetônico, mas também por conta de questões sociais e políticas relacionadas à arquitetura. Veja, a ideia é a seguinte: você pode determinar através da obra arquitetônica um espaço que acolhe bem as pessoas ou que as expulsa ou que faz com que elas fiquem divididas, tensas, enfim. A arquitetura tem essa função. Então, por exemplo, você chega num lugar agradável, o que vai acontecer? Outras pessoas vão se condensar naquele lugar, vão gostar de ficar ali e conversar, vão se deter. Agora, você quer um lugar que não fique com pessoas, porque é importante estar bem vascularizado, entre aspas, em termos de circulação, não ficar pessoas ali, você vai fazer um lugar que não tenha coisas agradáveis para a permanência de pessoas. Então, por exemplo, não colocar bancos em certos lugares para as pessoas se sentarem, não colocar sombras de árvores. Enfim, são várias estratégias aí que são pensadas exatamente para isso. Agora, você faz, por exemplo, uma praça e você não coloca nenhuma árvore ali, nenhum banco, quem vai ficar naquela praça? Certamente não vai ter idosos, nem crianças pequenas. Agora, se você coloca árvores, bancos, mesinhas e alguns aparelhos de exercício, igual temos visto por aí em vários lugares, vai moldar e plasmar um tipo de presença e frequência de pessoas. Então, por exemplo, máquinas de exercício vão chamar para este lugar pessoas interessadas em cuidar do corpo ou em relaxar através de exercício. Se você coloca brinquedos para crianças, vai atrair famílias com suas crianças para essas crianças brincarem. E assim por diante. Há uma série de trabalhos e inserções que podem determinar o fluxo de pessoas e o tipo de convivência e frequência num certo lugar. Pois bem, estamos falando no caso de arquitetura política. Tem um viés também social, tem a capacidade de moldar comportamento social, a maneira como as pessoas interagem, não só com a paisagem ou o ambiente, mas também entre elas. Lina Bobardi, ela praticava muito a arquitetura política. Por quê? Uma das principais obras dela é o MASP, o projeto arquitetônico, desenho, também o projeto dos cavaletes, que são aqueles cavaletes de cristal e concreto que ficam com as obras sobre eles. Enfim, tudo isso foi projeto da Lina e tinha por trás uma intenção, uma ideia em termos de política, sociedade, arte, enfim. Vamos por etapas. Porque o MASP tem aquela forma só com 4 pilares dando sustentação? Porque a Lina tinha a ideia de que era um espaço que deveria permitir uma visibilidade da cidade, mas ao mesmo tempo possibilitar o convívio das pessoas. Então veja que interessante. Se transforma num espaço ao qual muitas pessoas afluem
em momentos políticos, momentos culturais, exatamente seguindo o intuito da Lina, que era transformar o espaço num espaço de congregação social para irradiar também ideias e valores sociais, políticos e tudo mais. Então, você não tem um ser humano apartado da cidade, apartado das estruturas e dos prédios. A vida humana é vista como inserida e relacionada à paisagem urbana, à maneira como se convive nesses prédios e através desses prédios ou estruturas, ou o que mais ali houver. Enfim, é muito interessante como também a arquitetura pode ter um papel de controle social. Então, as cidades, por exemplo, Paris passou por uma transformação imensa, porque antigamente as ruas eram absolutamente estreitas. O que acontecia? Dificultava perseguições da polícia a pessoas. Fazer ruas largas facilita que polícia, agentes militares e tudo mais consigam mais facilmente localizar pessoas, prender pessoas e outras coisas mais. Então, observe, por exemplo, Brasília. É bem isso. Você não quer que fique fácil para as pessoas sumirem por vielinhas. Você quer que fique fácil de localizá-las, de apanhá-las, porque é um lugar de exercício de poder, sede de poder. Então, nesse lugar, tem que ser fácil de atingir, alcançar pessoas, localizar pessoas, e também tem que ser fácil de haver um trânsito. Pois bem, qual é a relação disso? Você inibe a possibilidade de revoluções, e se começa a acontecer alguma revolução, é mais fácil de cessar com todo o movimento que estiver acontecendo. Agora, estruturas que permitem o entrincheiramento das pessoas e que permitem que essas pessoas fujam, e não se pode entrar com tanques, não se pode entrar com caminhões, não se pode entrar com batalhões de soldados, essas estruturas não são desejáveis nesses lugares onde se exerce poder. Observe, sedes de poder, elas têm ruas largas, prédios bem espaçados entre eles. Enfim, você começa a ver como a arquitetura ela está relacionada não só ao convívio das pessoas, mas também ao exercício e manutenção do poder. Prosseguindo sobre a Lina, tem vários livros sobre ela, eu tenho 3 muito interessantes, o meu aqui está todo marcado. É uma edição excelente, essa aqui, Lina Bobardi é o título, aí vocês podem ver aqui a referência, é do Instituto Bobardi, e é uma obra excelente, porque vai trazendo imagens dos projetos, com alguns textos da Lina, e discorrendo sobre a função política, e é primoroso, porque faz um recorte sobre todo o período dela, toda a vida dela. Olha que interessante, gente, as imagens, né? Olha só. Ela quando era criança aqui, enfim. Os desenhos já de aquarela quando eu era criança, é incrível, gente. Olha a qualidade disso, né? Para uma pessoa, né, de pouca idade fazer um tipo de obra dessa é uma genialidade. Então, vocês vão vendo aqui desenhos, fotos, estruturas, móveis. A Lina trabalhou em várias formas de construção, edificação, desenho, design, enfim, olha só que interessante. Ela organizou amostras pelo Brasil e etc. Este livro aqui é muito interessante para você começar a acessar o que ela pensava e o que ela fazia. Tem outro que se chama Habitat. É o catálogo de exposição do MASP. Está havendo uma exposição no MASP sobre a Lina Bobardi. É muito interessante. Se você puder, vá enquanto ainda está em exposição. Basicamente, nessa amostra vai se falando também do viés político, da arquitetura política da Lina,
função dela no Brasil, vocês podem ver essa edição que interessante, que linda, que ela tem aqui fotos do MASP, os projetos, e vai discorrendo sobre vários aspectos da obra e pensamento da Lina, e tem textos da própria Lina Bobardi. Então, veja que interessante, olha só, esse aqui é o acervo do MASP com os cavaletes de concreto e cristal da Lina. Olha que interessante. O intuito era sair daquela construção de museu em que as obras ficavam localizadas em nichos, em quartos específicos e organizadas segundo uma espécie de imposição de ideias e conceitos da curadoria do museu, e também organizado ou segundo maneira cronológica ou o que quer que seja. Qual o porém desse tipo de exposição normal, de colocar nas paredes e em salas ou em nichos? É que o visitante ele não tem tanta liberdade para fazer seu trajeto, para fazer uma descoberta mais inocente, inesperada da própria arte, da própria obra que está ali exposta. Da mesma maneira, ele não tem como ver muito a questão da imagem, porque é como se já houvesse uma espécie de mão dizendo: isto aqui é arte, observe. Isto aqui tem uma imposição de uma ideia sobre como esta arte deve ser entendida. Quando você faz um tipo de estrutura como essa, você vê as obras, parece que elas brotam do chão e você pode fazer seu percurso entre elas. Então não há uma linha inteligente já imposta para você seguir. Não que aqui não haja uma organização de uma série de relações pela própria curadoria, mas o espaço de liberdade de descoberta por parte do visitante é maior, porque você pode fazer vários caminhos entre as obras, você pode olhar por trás da obra. Olha que interessante, a Lina pensava nisso, em ver o que está por trás da obra, ver a armação, afinal também faz parte da obra, a maneira como ela está disposta no caixilho, o que está por trás ali, como é que está a tela, por exemplo, no caso de um quadro. É muito interessante essa visão, porque é uma visão social e política que está relacionada com a ideia de a arte provoca. É uma relação em que você chega ali e observa e tem uma interação. Então, se eu já imponho uma leitura ao colocar os quadros segundo uma ordem cronológica, em seções, colados em paredes, eu já estou impondo uma visão. Agora, se eu possibilito esse tipo de estratégia dos cavaletes de cristal, é muito poético, é bonito, porque parece que as obras brotam, elas estão suspensas e você as enxerga, é como se fosse um bosque de obra de arte. Olha que lindo isso. Aí você vai caminhando por elas, fazendo escolhas de trajetos, traçando relações, é algo muito mais poético e livre do que você chegar num museu tradicional de exposição à maneira de catálogo, em que a sala do Egito, depois a sala de Roma, a sala da Grécia, etc, etc. Enfim, não, ali você faz vários percursos, sofre várias provocações, você pode olhar por trás da obra de arte e ver como ela está ali conformada. Outro livro também interessante sobre a Lina é este outro, do MASP, ok? Que vai falando da história dos cavaletes de cristal, da ideia, do conceito que envolve. Então ele traz alguns textos falando sobre a Lina e o conceito dos cavaletes de cristal e concreto. Também é muito interessante. Vocês podem aplicar essas ideias a outras coisas. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, de pegar um conceito e observar que ele pode ser trabalhado e aplicado em outras áreas.
Então fica a dica deste outro, que é Concreto e Cristal, o acervo do MASP nos Cavaletes de Lina Bobardi. E no final ele traz as imagens do acervo. Então, por exemplo, olha que interessante. São obras e tudo mais, os cavaletes. Durante algum tempo, o MASP ficou sem os famosos cavaletes por causa da ideia de que eles poderiam pôr em risco a obra de arte, etc. Depois ele retomou a ideia de volta à originalidade e a ideia que estava por trás do uso dos cavaletes, do concreto e do cristal. E hoje nós temos de novo este meio interessante político de expor as obras. E você pode fazer esse caminho de descoberta que é absolutamente provocante por parte da arte, principalmente exposta desta forma. Outra coisa que também acho bem interessante, a Lina ela tinha um engajamento social muito incrível. É interessante que no próprio MASP vão as pessoas ali com reivindicações políticas. Agora eu me pergunto se certas reivindicações políticas que são feitas ali, mas infelizmente de um teor não tão democrático, elas realmente seriam feitas ali e organizadas ali pelas lideranças que as organizam, se elas realmente soubessem quem foi Lina Bobardi, porque ela tinha uma crença que envolvia um trabalho que não estava muito coadunado com o credo dessas pessoas antidemocráticas. Então eu acho que pelo menos essas pessoas deveriam resolver as incongruências e incoerências dessa questão de se manifestar no MASP e procurar outro lugar, porque a própria autora do projeto era contra fascismo, nazismo e outros ismos aí que tolhem a democracia. Enfim, é uma obra muito generosa. Eu poderia fazer outro vídeo e deveria, talvez venha a fazer falando muito mais dessa ideia de arquitetura política engajada da Lina Bobardi, mas eu acho que já fica o básico aí dela para vocês entenderem com essas referências. Meus queridos, grande abraço a vocês, excelentes dias.